Então, se explodir uma caldeira, explodir um biodigestor, pegar fogo numa instalação, seguradoras não vão pagar se estiver fora de norma, né? Existe uma norma chamada da ABNT, é a 12.313. Essa norma 12.313 é para gases combustíveis no Brasil, ela não é específica para biogás. São gases combustíveis. Então, se você atender essa norma para biogás, você atende a norma em vigor, né? Então, é um sistema que todo gás, para ser queimado, ele tem que passar por um sistema de válvulas e controles, etc., para poder ser queimado. Então, várias e várias instalações no Brasil que tem um biodigestor, vem um tubo, o camarada coloca um ventilador, um compressor e joga na caldeira, está fora de norma. Se der qualquer problema de sinistro, a seguradora não vai pagar. Sejam bem-vindos ao Papo com Profissionais do Biogás e hoje eu tenho um convidado especial. Ele é especialista em aplicações térmicas em biogás, Ansberto Basso, da Bioeficiência. Seja bem-vindo, Ansberto. Uma honra te ter por aqui. Bom dia, Ricardo. Tudo bom? Como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo. Como a gente estava falando um pouquinho antes, Ansberto, eu acompanho a tua trajetória profissional dentro do biogás há bastante tempo. Desde que eu comecei no mercado de biogás, eu ouço as pessoas falando, não, porque o Ansberto fez isso. Não, você liga para o Ansberto, que ele sabe quem conecta isso com aquilo. Né? E antes de conectar com você aqui, eu estava pensando assim, pô, nunca tive a oportunidade de sentar e conversar com o Ansberto, e entender essa trajetória profissional dele, porque a gente sempre estava conectado e desconectado, né? Eu sempre estava a um passo de me conectar com você, mas, sei lá, acho que a gente nunca precisei. A gente nunca teve oportunidade, não é que nunca precisei, nunca tivemos oportunidade de sentar e conversar, assim, sabe? E tava bem ansioso por esse momento, conversar com você, para assim, pô, agora eu vou entender a trajetória de uma pessoa que está muito próxima a mim e eu nunca tive. Falar que nunca é mentira, porque a gente já conversou algumas vezes, mas de falar e conversar propriamente dito, e entender como é que a gente se ajuda, e entender como a gente ajuda o mercado, a gente nunca parou para fazer isso. Então, eu gosto de começar o nosso bate-papo aqui perguntando, né, quem que é o Ansberto, qual que é a sua formação, como é que você se conecta nesse mercado de biogás, que eu sei que você já está há um bom tempo nele. Então, Ricardo, eu comecei, na verdade, minhas atividades profissionais em 98, né? Eu sou engenheiro químico de formação e sou mestre em bioenergia, perito e auditor ambiental e gestor empresarial. Então, profissionalmente, eu iniciei a minha carreira, né, num sistema cooperativista, na antiga, chamava Cotrefal, e hoje ela chama-se Cooperativa Lar, né, uma das maiores do Brasil, aí, da América Latina. E, basicamente, a minha atuação começou numa indústria de óleo de soja, né? Veja que interessante, né? E na indústria de óleo de soja você tem N processos e operações unitárias, e caldeira, e vapor, e aí vai. E a cooperativa, ela cresceu muito, né, no final dos anos 90 para os anos 2000, em segmentos do agronegócio que hoje são um sucesso, né? Que é a cadeia do frango, desde a produção do pintainho, ao abate de aves, a produção de ração, na parte de vegetais congelados, na cadeia da suinocultura, na produção do leitão, que vai até a entrega para o abatedouro, e essas atividades todas com potencial produção de amido, de mandioca. Então, vocês vejam, né, quanta biomassa diferente, né? E naquele momento, né, do Brasil, de início dos anos 2000, estavam se implementando no Brasil todo, então, as adequações de licenciamento ambiental. Então, a maioria das indústrias tinham que buscar suas licenças prévias, instalação e operação, né? E a maioria delas ia levando aos trancos e barrancos, e foi criada uma área dentro da cooperativa de gestão ambiental, né? Então, água, solo e ar, né? E aí, nesse meio tempo, fomos correndo atrás de tecnologias, estudando um pouquinho sobre o que estava acontecendo no biogás no mundo naquela época, né? Então, conversamos com o pessoal, vamos implantar um sistema de biodigestão em algumas unidades? Aí, aquela desconfiança, né? Putz, mas será que dá? Não dá? Então, aquele biodigestor, né, o tropicalzão mesmo, né? Cobrir lagoa e tal. Isso em 2000. Meados de 2000 para 2003. Caraca.
Então, em 2003, os primeiros biodigestores, né, acontecendo, sendo cobertos, lagoas anaeróbias e tal, e aí isso tinha um ganho energético, num primeiro momento, né, em energia elétrica, e depois para energia térmica, né? Então, em termos de vários tipos de biomassa, né, Ricardo? Então, isso na cadeia do agronegócio, graças a Deus, a gente tem uma trajetória bacana e um nome, permeamos, né, no segmento cooperativista e privado como um todo, porque os projetos eram feitos, né, com muita seriedade até hoje, né, e tudo com muito resultado no final. Na ponta do lápis, a conta tinha que fechar e tinha que se pagar, né? Então, não era muito nada voltada a uma coisa mais aventureira, e vamos ver se vai dar certo ou não. Então, a gente meio que dava o tiro certeiro para não envolvendo recursos, etc. Então, isso tinha que ser prestado contas no final da história, né? E aí, depois disso, eu tive uma experiência muito bacana, né, em praticamente 2 anos e meio, né, na cidade de Foz do Iguaçu, no início do CEI, que hoje é o CEI Biogás, né, SEB, no Centro de Estudos de Biogás, né, que daí a nossa missão era, como meta, né, o objetivo, criar um CNPJ, que hoje é o CEI Biogás, montar um laboratório de análise, né, de biomassas e potencial metanogênico, formar, né, criar musculatura com uma equipe técnica, uma estrutura que pudesse andar sozinha, sem depender, por exemplo, de projetos irrigados essencialmente via Itaipu Binacional. Então, nasceu dentro do Parque Tecnológico Itaipu, com a parceria com a Itaipu no setor de energias renováveis, e hoje é o que é o CI Biogás, né? Um sucesso, né? Com 10 anos de estrada já, com uma equipe muito boa, né? Com trabalhos excelentes. E disso aí, então, eu acabei migrando em meados de 2003, agora então 2013, desculpe, fizeram 10 anos, né? Onde eu montei, então, e constituí a Bioeficiência Engenharia, que é a minha empresa hoje de assessoria e consultoria na área de engenharia de aplicações térmicas, elétricas, veiculares, enfim, de biogás. A bioeficiência, então, está no mercado hoje como pessoa jurídica, né? Então, nós temos uma equipe hoje multidisciplinar que trabalha com a gente, né? Seja na parte mecânica, na parte elétrica, na parte ambiental também de licenciamentos. E nesse meio tempo todo, então, assim, dando uma geral da minha trajetória, desde meados de 98, a gente conhece a empresa Tec Calor. A empresa Tec Calor, ela fica em São Paulo, é uma fábrica, né? E eles têm toda a tecnologia na parte de energia térmica, né? Que você e a turma toda que está nos assistindo, nos escutando, possam entender sobre aplicações térmicas de gases combustíveis. E nessa entra o biogás, que é um gás combustível, vamos dizer assim, especial, diferente, né, de gás natural, diferente de GLP, diferente do butano, etc., mas ele tem uma aplicação muito interessante, né, no Brasil, fora do Brasil também, e para isso tem alguns equipamentos especiais, dimensionamentos especiais, componentes especiais, né, de válvulas, de termos de queimadores, N tipo de queimadores, diretos, indiretos, para aquecimento de ar, água, o que vocês puderem imaginar. Então, como eu conheço a TEC desde 98, né? Então, de 2013 para frente, com a bioeficiência, nos nossos dimensionamentos, a gente dimensiona um sistema, por exemplo, para o cliente em parte de energia térmica, com quem nós confiamos, né? Que é uma empresa sólida, não está aqui, apareceu ontem, né, Ricardo? Então, a TEC está lá, e é fábrica nacional, os equipamentos são nacionais, tem Finame, tem tudo, e nada melhor do que a gente prestigiar a indústria nacional, né? Então, a economia gira, né, em torno da economia nacional, da indústria nacional. Então, esses equipamentos com a Tec Calor, muitas vezes os clientes ligam na Tec Calor, né, buscando um queimador específico para biogás, mas não sabem qual a quantidade de biogás que gera, determinados tipos de biomassa, então a Tec Calor não tem um corpo técnico desse passo atrás, né? Qual é o potencial de geração de biogás, se ele está gerando tudo que ele pode, se ele pode otimizar, qual é a composição desse biogás, né? O que ele pode render a mais ou a menos. Então, nessa trajetória toda, até que me liga, Alberto, me dá uma mão aqui, porque eu tenho um cliente que está me pedindo uma solução em energia térmica aqui, mas ó, o cara queima, sei lá, um blend de
de pintainho com óleo de gordura, com restos de alimentos, tal. Qual o potencial de produção de biogás desse camarada? Né? Então, a gente entra com todo esse know-how nosso desde o começo da história, né? Qual o potencial de geração de biogás, até onde ele pode aplicar melhor o biogás, né? Então, é uma história, assim, resumidamente falando, né, Ricardo, essa é a minha trajetória profissional, né? É bastante tempo, né, Asberto? A gente está falando de 20 anos de biogás. Então é bastante coisa. Então a gente já viu muita coisa, né, acontecendo e está vendo acontecer, e é uma satisfação, né, Ricardo, ver como a coisa está evoluindo, está andando. Você vê, para a gente ter um bate-papo desse hoje aí, você contava talvez nas duas mãos no Brasil quem podia, né, conversar sobre biogás, trocar uma ideia, né? Então hoje já tem vários encontros acontecendo, vários workshops e fóruns aí no Brasil todo, onde você olha tem um auditório com 400 pessoas, por exemplo, participando. Então, isso é muito bacana. Né? E hoje você fala, é muito legal ver você falando que você tem uma equipe multidisciplinar para trabalhar com seus projetos. Naquela época não tinha isso, né, Asberto? Não tinha, Naquela né? época, né, você precisava de um engenheiro mecânico especialista em biogás, porra, os caras não estavam nem aí para isso. E as ferramentas hoje de informação são muito dinâmicas, né, Ricardo? Então, hoje, como você comentou, né, a gente tem uma facilidade em conversar sobre o tema, todo dia tem assunto novo, toda semana, né, tá pintando uma coisa nova. Então, a busca pela informação é a chave do negócio, né? Você não pode ficar parado no tempo achando que você faz isso, que no meu caso, há 20 anos, né? É a mesma coisa, do mesmo jeito. Não. As coisas estão sendo muito dinâmicas em termos de tecnologia, de aplicações, etc. A coisa vai andando. Então, você falar em mobilidade veicular com biogás, por exemplo, né? Era um sonho, né? Um outro trator experimental, um outro caminhão. Não, hoje é tudo em fase comercial mesmo. Hoje quem quer compra e Quem implementa. quer compra. Exatamente, quem quiser compra. Nesse sentido, Ansberto, uma curiosidade minha, 2003, os primeiros biodigestores cobertos, você falando que estava olhando para a viabilidade dos projetos, e era um momento que o pessoal estava começando a surfar uma onda do MDL, né, dos créditos de carbono. Quais eram os desafios naquele momento? O que vocês estavam olhando para os biodigestores naquele momento, cara? Naquele momento foi bacana você tocar nesse assunto do MDL. Né? Então, nós tínhamos praticamente duas empresas no Brasil que ofereciam como uma varinha mágica, né? Ó, você me arrebanha aí, por exemplo, vários produtores, né, de biogás, ou vários potenciais produtores de biogás, né, na sua cadeia lá X, e eu banco para você os biodigestores, coloco um flare, mas sem uma aplicação direta do biogás, né? Então, aí que foi o fracasso do programa, né? Porque o que aconteceu? Vários e vários e vários, né? Tiveram seus contratos assinados aí por 10 anos, só que eles não tinham uma aplicação direta do biogás. Então, eles ganharam, entre aspas, né, cobertura de lagoas ou até biodigestores, né, tipo canadense mesmo, sem uma preocupação muito grande no preparo dessa biomassa que entrar nos biodigestores. Então, houve um problema de assoreamento violento nesses biodigestores, que o pessoal produzia tudo, achando que biodigestor é uma grande lata de lixo gigante, né, que você enfia tudo lá dentro e vai produzir biogás. Não tem os cuidados com o que jogar lá dentro, né, o que é como alimentar, né, um biodigestor. E cobriam lagoas e colocavam um flare, ficava aceso de noite e dia. Aí, com o passar do tempo, passava o primeiro ano, então tinha as auditorias, né, de crédito de carbono do MDL, que é conferir vazão, conferir temperatura, conferir potencial de queima, porcentagem de biogás, né? Isso não tinha instrumentação, ou os que tinham, né, foram sucateados, e aí, como produtor, principalmente produtor rural, né, ele ganhou, entre aspas, essa estrutura, então ele ficou mais ou menos uns 2, 3 anos com a cabeça fria em termos de licenciamento ambiental, porque o licenciamento ambiental dele andou, que era uma beleza, né? Sim. Todo com biodigestor, queimando metano, jogando mais para a atmosfera, só que como ele não aplicava o biogás, ele não tinha um ganho, seja num fogão dentro da casa dele, seja num aquecimento de água para uma leiteria, seja numa geração de energia elétrica própria para sua instalação, qualquer coisa. Foi sucateando. Então, quem surfou nessa onda no começo implantou, e vários, inclusive, que eu participei de assinaturas de contratos que eram o mesmo modelo de negócio para indústrias,
Muita gente veio de fora do Brasil, empresas de fora do Brasil, com esse discurso, na hora H, passava 2, 3, 6 meses, um ano, não implantaram os biodigestores, não colocaram, né, as tecnologias de pé, né? E de lá para cá, então, foi caído muito no, vamos dizer assim, no descrédito, né? Descrédito de carbono. Ah, nunca vi, é que nem o Saci Pererê, nunca vi. Eu sei que tem uma lenda aí, mas são raríssimos os casos que vocês veem hoje em empresas no Brasil que recebem créditos de carbono. Diferente de outras tecnologias que tem aí já e outros modelos de negócio nessa situação. Então, no início dos anos 2000, né, Ricardo, teve essa... E aí, o que aconteceu? Muita gente que teve biodigestor assoreado, instalações corroídas, sem preocupação de tirar, né, gases corrosivos como H2S, etc., gerava de qualquer jeito energia elétrica, os motores, né, começavam a dar problema, então foi muito associado o biogás a sucata, tecnologia velha, a problema, né? Problema, não era o ativo ambiental que é hoje, né? Então, isso foi muito ruim porque praticamente de 2000 a 2010, uma década daí, então os projetos eles embicaram, né, com MDL no Brasil porque não tinha essa seriedade dos players de fora, né, em ter uma continuidade, e não só como um momento de negócio no Brasil, né? Pois é, eu lembro de ter, bem no começo da minha carreira, eu até tento lembrar quem era esse produtor, onde é que eu visitei ele, mas não lembro. É na região oeste aí do Paraná. E eu lembro de ter passado por um produtor que tinha um biodigestor branco, se não me falha a memória, ele era até Perdigão, que eu acho que nem existe mais, Sadia, sei lá. Perdigão não tinha no oeste do Paraná, era Sadia. E ele falou assim, tá esse elefante branco aí, isso a gente não pode mexer. Porque era um comodato, né, de 10 anos, então você cedia a sua área, cercava ela, né? Então aquele pedacinho de terra na sua propriedade, né, era intocável, né? Por quê? Ah, não, o pessoal veio aqui, montou para mim, tal, mas não posso mexer, não posso fazer nada, né? E foi assim. Então foi uma pena que não teve, se eles tivessem deixado uma fração desse biogás para um uso, para uma aplicação interna, né? Os proprietários iam cuidar mais, não iam deixar deteriorar. A gente sabe, né, que as geomembranas, as famosas lonas de cobertura, que o pessoal fala grosso modo, né, elas têm uma vida útil, né? Sim. Então, fica exposta a sol, chuva, vento, então isso tende a deteriorar. E isso mudou muito em tecnologia também, né, Ricardo? Mas o produtor não recebia dinheiro sobre essas operações? Na verdade, era assim, nesses modelos de negócio com as grandes, ou cooperativas, ou com as grandes multinacionais, ou na época as grandes empresas do segmento de frango e suínos no Brasil, né, e boi, a empresa, sim, né, a empresa tinha uma gama de produtores todas licenciadas, né, os créditos de carbono iriam, na sua grande parte, para a empresa que montou o negócio, né, e uma fração pequena iria para os produtores. O ganho era o ganho ambiental imediato, de você solucionar um passivo em grande escala. Pegar 100 Estrutural, produtores assim, de de uma ter o tocada só, 100 biodigestores, 100 flare, era melhor que nada. O cara tinha uma granja com um tubo que ia para um buraco, que era uma esterqueira, por exemplo. Então, antes de você ter um tubo e um buraco para esterqueira, era melhor você ter um biodigestor, né, com cerca, bonitinho, arrumadinho, mas não teve continuidade. Então foi uma onda assim de em 2, 3 anos a coisa começou a se deteriorar rapidamente, né? Aí junto o que você comentou de não ter o monitoramento, ou seja, você não consegue entender a eficiência desse biodigestor, o produtor não é compensado, não é remunerado proporcionalmente à produção de biogás dele, ele não usa o biogás para nada, a gente está fardado ao caos. E esquecemos de um detalhe fundamental, né? Na época não era divulgado e apresentado os grandes benefícios do cara produzir seu próprio digestato, um adubo, né, organomineral, biofertilizante, né, com nitrogênio, fósforo, potássio, com níveis espetaculares, né, sem contaminação de metais pesados, sem nada, 100% de base orgânica, quer dizer, tudo de bom, né, para aplicar em pastagem, em lavoura, em soja, milho, trigo, na região, né, sul do Brasil. Então, isso também não foi difundido, não foi mostrado para os produtores rurais, né, que eles podiam aplicar isso, tem técnica para isso, tem metodologia, tem tantos metros cúbicos por hectare, hoje tem uma tabela que você já sabe para óleo, para milho, soja, trigo, para pastagem,
como que melhora isso, né? Então, isso também não foi vendido, né, esse benefício para os produtores, né? Então, o Entendi. cara tinha um negócio, um ativo no quintal de casa, né? Que por falta de informação técnica, né, e divulgação, uma pena. Então, vários e vários foram, como você comentou. Tô com um elefante branco aí, começou a rasgar a lona, furar, assorear e foi deteriorando, deteriorando, deteriorando e foram extintos. Salvo raríssimos casos, né? Produtores que foram atrás e implementaram e melhoraram o que eles tinham, né? Que legal, cara. Bom, então a gente criou uma barreira na história do biogás ali com esses projetos de MDL. Aí você entra no SEB, no pré-CI Biogás, assim vamos dizer, com o desafio de implementar novamente os projetos de biogás. Quais foram os desafios que você teve nesse momento? Com esses produtores, com esse setor, já vivido uma má experiência? Então, foi bacana porque daí a gente já direcionou para um trabalho profissionalizado, né? Então, era uma coisa muito profissional e até hoje, né? Então, Uhum, primeiro, tudo começa na biomassa, né? Então, qual a biomassa que você tem, né? O que você tem para produzir biogás, né? Você sabe qual é o potencial de produção de biogás? Não sabe. Então, para isso tem que ter uma análise. Então, nós, meados de 2009, um grupo, eu, o seu Colombari, lá de São Miguel do Iguaçu, né, o precursor aí em energia elétrica com biogás no Brasil, sim. engenheiros da Copel, a concessionária de energia aqui do Paraná, da Sanepar, da Companhia de Saneamento do Paraná, da Itaipu, muito antes até de criar o SEB, né, o CI Biogás, né, Uhum, nós ficamos mais ou menos uns 10 dias na Áustria. Nós fomos para a Áustria, um clima desfavorável, eu lembro, né, a gente foi na primavera, mas ainda assim estava bem frio, né, recém vindo no período de neve, né, e fomos conhecer lá os biodigestores, né, com tecnologia e aplicação de lá naquela época de mais de 10, 12 anos atrás, né, uhum, purificação de biogás, biodigestores de mistura completa, os famosos STR com agitação, com uhum, aquecimento, ou seja, eu tenho uma usina de produção de biogás, né? A maioria deles passando um grid, né, de gás natural que vinha da Rússia, esse que deu problema aí com a guerra da Ucrânia, onde o governo lá subsidiava, ó, se você produzir biogás, injetar gás natural na rede, eu subsidio a tua instalação em 10, 20, 30, 40%, o governo banca para você montar o negócio e me injetar gás uhum. natural renovável. Você topa? Biometano? Então, nós fomos conhecer isso aí de perto, né? Então, a gente foi ver o pessoal plantando milho, fazendo silagem para jogar dentro de uma alimentação de um biodigestor, né? Então, a gente foi chocante, o cara plantando milho para fazer energia, né? Então, Sim. e aí a gente viu o potencial que tem aqui, né? Meu Deus, né? Quanta coisa que dá para fazer. E com base nessas tecnologias que a gente viu tudo lá, nós conhecemos a Universidade de Boku, em Viena, na Áustria. A Universidade de Boku, em Viena, na Áustria, então, com um corpo técnico muito bacana, fizemos uma avaliação para transferência de tecnologia, que é hoje o que tem o laboratório do CI Biogás, na análise de potencial metanogênico, é exatamente o que tem na Áustria. Né? Então, são os equipamentos no laboratório que você, com uma fração de biomassa de cada cliente ou de cada tipo de biomassa, você consegue saber hoje qual o potencial metanogênico por tonelada de matéria que entra num biodigestor. Né? Então, com propriedade, você começa a estudar as coisas, né, Ricardo? E não é simplesmente sair cobrindo lagoa e ver se vai dar certo, se não vai, como é que não é. Em paralelo, né, no Brasil, as empresas, né, de cobertura de lagoas de venda de geomembrana, de Uhum, geotêxtil, né, começaram a se especializar em pigmentação contra raios ultravioleta, em formas mais elásticas, né, que pode subir e descer as geomembranas sem uhum, apresentar fissura, ressecar, etc. A coisa foi melhorando. Sistemas de agitação, ou de repente, se você deixar só uma lagoa parada aí, não é legal. O negócio é manter o volume em suspensão. Então, tipos de agitadores helicoidais, bombas, e aí vai, né? Então, a coisa começou a fomentar o mercado nacional. Então, hoje você vê, por exemplo, né, um monte de empresas trabalhando em execução, né, de biodigestores, né? Então, isso foi bacana, mas por quê? Lá atrás, quando foi se pensado, era primeiro montar esse laboratório. Talvez no Brasil tenha hoje
uma rede já de laboratórios sendo conectadas com essas experiências de biomassa, com um diferencial que tudo feito e analisado no Brasil, né? Antes você tinha que mandar para fora, né? Então, já é demorado fazer no Brasil, né? Então, são análises demoradas, 45, 60 dias de tempo de espera, até você ver realmente qual é o potencial de produção de biogás, né? Então, isso tudo começou a ganhar um corpo, como eu comentei, né? Nada você inventa, né? Tudo você vai conhecer, vai viajar, vai adaptar e montar para fazer uma cadeia acontecer com base sólida, que é a produção. Tudo começa na produção de biogás. A Embrapa tem um papel fundamental também, essencial, né? O Ricardo, Ayrton Kunz, lá, né, em Santa Catarina, são batalhadores também nessa área aí conosco, de fomentar, né, com base técnica, né? Porque é justamente isso. A pior coisa que tem para um proprietário de uma empresa, ou um produtor rural, ou o pessoal da cadeia do agronegócio, até na zona urbana, desde aterro sanitário, tudo que você puder imaginar, é investir no biogás e ter uma experiência não muito agradável, né? Então, é bom você conhecer no que você vai colocar dinheiro. Muito interessante, cara. Eu não sabia essa parte da história do CEP, não. Eu acho que eu sou a pessoa que mais aprende dentro dessas conversas que eu faço para o setor. Lembrei, né? Então, aí o que aconteceu? Com essa viagem que nós fizemos na Alta, em 2009, retornamos para o Brasil, né? E na pessoa do Cícero Blay, então, ele foi atrás e ele descobriu um edital da FINEP, lá em 2009, né? Para projetos, né, de biogás com geração distribuída. A Copel teve um papel fundamental também, que acreditou nessa ideia, que era o que tem hoje em GD com fotovoltaico lá atrás. Então o pessoal se perguntava, mas como que vocês vão gerar num painel energia, pegar biogás, colocar no motor a combustão, gerar energia elétrica? Como que painel é esse que vai fazer essa sincronia com a rede e vai injetar energia, e quando faltar energia, se tiver com manutenção na rede, você não vai fritar um cara no poste lá da concessionária. Então, lembro até hoje, os painéis, né, que foram lá em 2010, 12, 2006, 2007, para a Copel, né, a Copel passou 40 dias estudando o painel, que tipo de relé de proteção. Hoje é o que você compra para sua casa, um sistema fotovoltaico, vem um inversor, tá tudo ali dentro já, né? O inversor faz toda essa proteção, paralelismo, tudo. Então, com biogás era um tabu, né? Como é que pode acontecer isso com biogás, né? Então, os painéis foram todos desenvolvidos conosco junto, né? E aí foram, acho que não me lembro, acho que foram 5 unidades, né, que foram piloto, né? Foi o frigorífico de aves da cooperativa Lar, então, o efluente de abate de frango, vindo água gelada do chiller, tudo contra, né? Isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. Tal. Foi um sucesso, funcionou, rodou, operou. A suinocultura do seu Colombari, vegetais congelados, a ETE da Sanepar de Foz do Iguaçu, que opera até hoje, 20 anos depois está rodando ainda. E então foram escolhidos a dedo 5 tipos de biomassa completamente diferentes uma da outra, para poder provar, né, e com o apoio, né, e incentivo do edital da FINEP, a fundo perdido essas instalações foram implementadas e montadas, e depois os produtores ou as empresas que quiseram continuar nessa trajetória, continuaram e continuam até hoje, como estão até hoje, né? Sou Colombari, Cooperativa Lar, Sanepar, né? Você vê. E aí, com esse incentivo todo, foi tudo descrito, fundamentado como chamadas unidades de demonstração, né, Ricardo? Então, elas tinham esse cunho de serem abertas à visitação, os seus estudos, os seus resultados eram públicos, e são públicos até hoje, né? Então, para você conhecer em 1 metro cúbico de um efluente de um abate de aves, quanto gera de biogás? Qual a porcentagem de metano? Quanto gera de energia elétrica? Né? Uma suinocultura em terminação do seu Colombari lá com, sei lá, 800 animais em terminação. Quantos metros cúbicos por dia? Então, você imagina em 2006, 2007, nós indo atrás de comprar medidor de vazão de biogás, medidor ultrassônico de vazão de efluente, tudo isso para poder monitorar, né? E você ter dados, fatos e dados na mão, né? Base de dados na mão firme. Então foi uma loucura, porque nós saímos do zero, né? Do nada, de repente, com 5 projetos desses para tocar e gerenciar, mas foi um sucesso, né? E dali para frente a coisa andou, né?
a geração distribuída com biogás nasceu desse edital da FINEP na fazenda do seu Colombari, numa UPL, Unidade Produtora de Leitões da Cooperativa Lar, e no abatedouro de aves da Cooperativa Lar e na ETE da Sanepar. Então, graças a esses projetos, é o que a norma de fotovoltaica, por exemplo, no Paraná hoje tem, graças ao que eles tiveram experiência do biogás lá em 2009, 2010. O Zanck passou por aqui outro dia, Ansberto, e falou isso, né? Falou assim, ó, a GD no Brasil é o que é por conta do biogás. Por conta desses projetos lá atrás. Exatamente. Então, assim, o setor elétrico tinha até hoje uma barreira, né, contra a geração distribuída, porque é uma perda de receita sensível, né? E mesmo com as novas normativas que vieram e já estão implantadas agora desde janeiro desse ano com algumas compensações tributárias mais robustas aí para o setor elétrico, mas sempre fomos vistos como o patinho feio da história, porque quer queira, quer não, é uma produção, é um cliente que deixa de consumir energia elétrica das concessionárias. Em especial o biogás, frente, por exemplo, a uma fotovoltaica, que o volume de biogás que você gera, o tanto de quilowatt-hora que você gera por metro cúbico de biogás é infinitamente maior por área em metro quadrado de uma placa que você coloca em cima da sua casa, por exemplo. Então, o potencial, né, de geração de energia elétrica daí é muito maior, né? Então, os grandes consumidores de energia elétrica produzindo biogás nas suas ETEs, né? Isso dá uma balançada no mercado, né? Grandes indústrias deixam de consumir demanda contratada e aí vai, né? Então, assim, mas foi um tema muito, como é que eu vou te dizer assim, muito significativo e interessante para as concessionárias desmistificar essa questão de proteção na rede, né? Então, você imagina, cada painel, olha que loucura que era isso em GD no passado, cada painel de biogás ficava quase 6 meses para ser aprovado numa concessionária. Que cada painel tinha um tipo de proteção, até que saiu a norma de proteção com as concessionárias, né? Então, tudo isso foi devido ao biogás. Realmente o Zanck tem razão no que ele falou. Incrível, incrível. Aí, em 2013, você decide criar a bioeficiência. E por quê? Então, assim, a bioeficiência, como é que ela nasceu, né? Então, a gente trabalhava com isso, né? Dia e noite, noite e dia. E aí, por que não, né? Sair para novos ares aí e montar uma empresa onde a gente pudesse vender esse serviço, vender esse conhecimento. Porque, de certa maneira, dentro do CI Biogás, nós tínhamos uma atuação profissional, um rumo, né? Uma metodologia de trabalho, um certo conceito em termos de projetos bilaterais, convênios, parcerias, né? E aí, eu ainda sou, graças a Deus, muito demandado, né, em várias regiões do Brasil. Escuta, Ansberto, o que você acha se eu fizer tal coisa? Será que vai dar certo isso? Não vai? Daí eu falei, não, então acho que vai dar para voar outros ares aí. Montamos a bioeficiência, né? E, graças a Deus, né, hoje tenho visto no CREA, né, em vários estados do Brasil, onde a gente atua, né? Seja na parte de projeto, na parte de execução, na parte de monitoramento, na parte de auditoria, né? Então, hoje tem um segmento no mercado aí com o ESG das empresas, né? Então, com os inventários de gás de efeito estufa e etc., que estão rodando por aí, quem está lá na ponta, já trabalhando com biogás há muito tempo, fala, escuta, Ansberto, agora eu preciso medir e monitorar o que eu estou queimando, né? Como é que eu certifico quantas toneladas de CO2 equivalente por ano eu estou deixando de emitir, né? Então, hoje a gente faz essa barba, cabelo e bigode. Então, desde o começo da produção, se o camarada quer investir em biogás, então, estudos de viabilidade técnica, econômica, o cara que tem o biodigestor, tem um sistema que quer potencializar, quer turbinar, quer melhorar, e os que têm e precisam monitorar e queiram fazer certificação de queima de biogás, né? Então, nos dispositivos que você tem hoje, GasRec, iRec, MDL, o que for, e rapidamente, hoje, com 90 dias, você certifica uma planta em biogás no Brasil, vendendo toneladas de CO2 equivalente, né? Então, isso não é mais mas como é que faz? Então, hoje a gente já tem o que você tem que colocar, que equipamento você tem que colocar, com 90 dias você está
certificado, né? Plataformas online certificadas para lá e para cá, né? Então, isso foi muito interessante. Então, a bioeficiência, ela hoje é essa empresa de engenharia, né? Que nós atendemos, então, o cliente que em qualquer região do Brasil, né? Se você tiver qualquer tipo de biomassa que você puder imaginar, a gente tem feito os trabalhos onde tudo está conectado, né, Ricardo? Eu não tenho uma bola de cristal, né? Então, se o Ricardo, você me procurar hoje, Ansberto, eu tenho uma fábrica aqui de óleo de babaçu. Eu consigo gerar biogás? Falei, não sei, precisamos estudar. Então, com toda a humildade no mundo, nós temos que ver com você, temos que fazer um trabalho de ir visitar você, conhecer a tua planta, né? Qual o potencial que você tem, mandar para um laboratório fazer uma análise de potencial metanogênico e dá ou não dá. E se dá para fazer tanto com tanto, né? Então, diversos tipos de biomassa a gente vai trabalhando assim. E aí a gente vai ver na tua instalação como é que a gente pode otimizar para produzir biogás, seja numa queima em caldeira, aquecimento de água, geração de energia elétrica, biometano veicular. Ah, não, você tem a sorte que está passando um gasoduto, né, de uma concessionária na porta da sua indústria, na porta da sua casa. Opa, vamos avaliar, ver se tem vazão em volume suficiente para você gerar biometano e colocar no grid, né? Então, tudo isso é estudado, a gente avalia e faz uma avaliação técnica, econômica, se vale a pena. Paralelo a isso, porque eu falei para você que é multidisciplinar. Tudo que a gente vai fazer, sempre com anotação de responsabilidade técnica, né, com RT no CREA, etc., e, fundamentalmente, licenciamento ambiental. Então, às vezes, os projetos demoram 6 meses, 1 ano para sair do papel. Por quê? Tem que licenciar. Se você não licenciar, você vai cair do cavalo. Então, em paralelo, você já vai pedindo licença prévia, licença de ampliação. Então, em cada estado do Brasil, né, os órgãos ambientais têm uma metodologia de adequação desses projetos e processos, né? Em paralelo a isso, falei agora há pouco, estava esquecendo de novo, mas não mais importante que o biogás, é o digestato, né? Também com ganho violentíssimo, né? Então, principalmente para as indústrias no Brasil, para você não precisar atender CONAMA, DBO, DQO baixíssimas, né, e jogar no corpo hídrico, no rio, se você estiver olhando para a sua direita, para a sua esquerda, ou para trás ou para frente, tiver uma área com eucaliptos, com pastagens, de preferencialmente cultura não comestíveis, né? Por que eu falo isso? Porque você não tem aquela preocupação toda de maiores controles, principalmente para culturas comestíveis, pomares, etc, etc. Quando é pastagem, eucalipto, etc., você pode ter níveis de nutrientes um pouco mais altos, né? Os patógenos você cuida da mesma maneira, mas não são tão exigentes como você jogar, por exemplo, numa cultura comestível, né? Então, isso dá dos ganhos, né, indiretos com o biogás, né? Te falo hoje que talvez o digestato seja o principal deles, né? Que você tem como desativar, desligar aeradores, lodo ativado, flotador físico-químico, transporte, geração de lodo para lá e para cá. Isso tudo, sistemas de biodigestão, matéria-prima para gerar biogás, né? Então, MTS, que você tem que mandar para lá e para cá, resíduo, é classe 2 para cima e para baixo. Estou falando sempre de efluentes de base orgânica, é tudo orgânico, sem contaminantes, etc. Então, isso começa a ter os ganhos indiretos, né? Então, você vai gerar energia térmica, vou economizar o combustível para a caldeira, seja lenha, cavaco, bagaço de cana, o que você puder imaginar, né? Serraria, resto de serragem, etc. Queimando biogás, gerando calor ou gerando energia elétrica. A geração da energia elétrica hoje, né, Ricardo, falando um pouquinho sobre isso aí, no Brasil hoje, com o mercado, as tarifas de energia elétrica caíram demais no mercado livre de energia. Sim. Então, até uns anos atrás, a tarifa de energia elétrica para você comprar no mercado livre, você só tinha acesso a elas que eram mais baixas se você fosse um grande consumidor de energia elétrica. Hoje caiu muito, né? Então, hoje, com X megawatt-hora que você já consome, você já pode comprar energia de outro estado, dos consumidores para lá e para cá, né? Então, isso mudou muito. Então, o biogás em energia elétrica, hoje, ele tem um payback bem complicado pela questão do operacional, né? De tocar um sistema de geração de energia elétrica. Então, a térmica, ela veio como uma avalanche agora, porque está muito caro comprar lenha, está muito caro comprar cavaco, qualquer região do Brasil está caríssimo, é um ciclo longo para cortar,
áreas, etc. Então, quando você começa a queimar o biogás na caldeira, e ele tem um componente interessantíssimo, né? Que você pode queimar biogás na caldeira mediante certas condições, sem retirar o H2S, sem precisar purificar. Então, você trabalha com ponto de orvalho, etc., que você pode queimar direto. Então, o teu investimento em equipamentos de refinaria de biometano, de filtragem, de retirada de H2S, cai lá embaixo. Você pode fazer uma queima controlada, né? Então, isso tem cases de sucesso aí pelo Brasil, a gente trabalha já desde meados de 2003, 2004 com queima, que não tem 1 centímetro quadrado corroído em caldeira mediante essas condições, né? Com altíssimos níveis de H2S, fábricas de gelatina, subprodutos animais de origem bovina e suína, com teores de 20, 15, 30 mil ppm de H2S, você imagina? Queimando desde aquela época, as caldeiras estão rodando e operando direitinho, mediante essas condições, né? É o sistema mais barato? Não, não é um tubo queimando, né? É um sistema todo pensado e dimensionado para isso, né? Sem contar a parte de segurança, né? Tá olhando para a eficiência, né, Ansberto? Sim. Olha que interessante toda essa trajetória, esse raciocínio que você criou. O biogás, ele nasce de uma aplicação térmica, né? E você vê como tudo é cíclico, né, no mundo. Então a gente teve o boom da geração de energia elétrica, a maior parte das plantas utilizam geração de energia elétrica. E entendo que vão ter situações onde a qualidade da energia naquele ponto não é boa e vai continuar fazendo sentido para aquela indústria, para aquele produtor ter a geração de energia para ter ela flat, estável, né? Mas eu tenho comentado bastante isso. Vamos olhar para as aplicações mais iniciais, assim, mais de entrada. Então, começa olhando para a térmica. É muito mais fácil, é muito mais simples de se olhar para um projeto de térmico. Isso não quer dizer que a gente precisa negligenciar. Cada caso é um caso, como você bem colocou. Eu achei fantástico você falar assim, viu? Precisamos estudar. Isso não quer dizer que é difícil, isso não quer dizer que é complexo, mas precisa botar, vamos imaginar que o projeto ele é um conjunto de módulos, né? Então, vou acoplar isso aqui, um legozinho, né? Isso vai botando as configurações de acordo com a especificidade da demanda do cliente, com o resíduo dele e assim por diante. Você sabe um mercado que surgiu agora dos últimos 1 ano e meio, 2 anos para cá, né? Você vê, era um negócio impensável para a gente trabalhar com isso. Uma demanda por trocadores de calor, boilers de água quente. Mas para que isso, Ansberto? Estão saindo tantos biodigestores de mistura completa no Brasil hoje, CSTRs, né? Que tem aquelas serpentinas internas, né? Com aço inox, etc., ele é encamisado, Sim. ou com serpentina, que demanda você deixar o reator lá em 38, 36, 40 graus, enfim. Tem uma variação mínima de temperatura, mas você tem que determinar uma massa de efluente lá dentro, em suspensão aquecida. E tem gerado muita demanda para nós agora, o dimensionamento do trocador de calor, onde ele pega uma fração pequena de biogás, sem precisar purificar, sem tirar o H2S, passa para um queimadorzinho, num boilerzinho pequenininho de água, onde você gera água quente em circuito fechado para aquecer biodigestor. Então, é uma coisa que apareceu agora de 1 ano e meio, 2 anos para cá, mas não dá 15 dias, Alberto, preciso aquecer um tanque de 3 mil, 5 mil cúbicos de um biodigestor, calcula para mim um boiler para mim manter essa água quente. Então, temperatura inicial começa mais fria, depois você só mantém, né? É como um reservatório de água quente da sua casa, para quem tem aquecimento solar de água, né? Profissionalismo do setor, Ansberto. A gente está falando de... O biogás deixa de ser um projeto e passa a ser um empreendimento. Sim, como você viu em 2009 na Áustria, né? Você via negócios de biogás. É o que a gente tem visto nos últimos anos. O pessoal olhando para, de fato, fluxo de caixa, payback, estruturar um CNPJ, às vezes, só para aquela planta. E um tema interessante também, né, que a gente está falando muito sobre tecnologia, sobre ganho financeiro, etc., etc., com relação ao quesito segurança, né? Então, a gente nunca pode esquecer que o biogás é um gás inflamável, né? Então, em determinadas condições, quando ele se junta com o oxigênio, né, ele pega fogo, pode explodir instalações, né? Então, já atendi também profissionalmente, a bioeficiência atende seguradoras. Então, as seguradoras, às vezes, nos procuram, falam, escuta, Ansberto, nós precisamos de uma avaliação técnica sua sobre uma planta que está queimando biogás, e a gente não tem esse conhecimento, nosso negócio é fazer seguro de uma planta, né?
Olha que Então, legal. nós conhecemos de sistemas de proteção atmosférica, para-raios, hidrantes, né? E aí vai. Agora a Mas gente não... seguro da planta de biogás ou da indústria como um todo? Da indústria como um todo, que dentro da E daí indústria entra você a tem um planta, tá. setor lá que está queimando biogás, né? Ou está Uhum, gerando energia elétrica ou biometano. Então você tem certos momentos lá que você tem que passar um pente fino. Se você tem ambiente confinado, se você tem gás pressurizado, você tem norma para tudo isso, né? Você tem zonas de classificação, né? De áreas uhum, classificadas ou não. E o que acontece? As seguradoras nos procuram nos dois momentos. Que, por exemplo, o Ricardo tem tem um abatedouro de aves, por exemplo. E aí você começou a queimar biogás na caldeira, né? E ele tem um seguro lá, que é mais de 20 anos das instalações, né? Então as seguradoras já se ligaram que se acontecer um sinistro lá e tiver as instalações fora do que as normas exigidas no Brasil, elas não uhum. pagam o prêmio. Então, se explodir uma caldeira, explodir um biodigestor, pegar fogo numa instalação, seguradoras não vão pagar se estiver fora de norma, né? Aí se não tem um queimador apto, preparado, dentro das normas, pô, Existe uma norma chamada da ABNT, é a 12313. Essa norma 12313 é para gases combustíveis no Brasil, ela não é específica para biogás. uhum, São gases combustíveis. Então, se você atender essa norma para biogás, você atende a norma em vigor, né? Então, é um sistema que todo gás, para ser queimado, ele tem que passar por um sistema de válvulas e controles, etc., para poder ser queimado. Então, uhum. várias e várias instalações no Brasil que tem um biodigestor, vem um tubo, o camarada coloca um ventilador, um compressor e joga na caldeira, está fora de norma. Se der qualquer problema de sinistro, a seguradora não vai pagar, entendeu? A gente já teve Caraca. dos dois lados do balcão, né? Atendendo seguradoras e atendendo os clientes. Falei, Alberto do céu, deu um problema aqui, como é que eu faço para me regularizar, para me receber da seguradora? Ou ao contrário, estou queimando há tempos aqui, já pagou a instalação, só que agora chegou o momento de eu dar um salto de Qualidade, de qualidade aqui. eficiência. Você pode fazer uma visita para mim, a Bioeficiência, pode me listar aqui o que eu tenho que fazer para mim entrar na norma? Ó, Ricardo, você tem que alterar essas válvulas, você tem que trocar esse tipo de tubo, colocar um queimador, você tem que fazer isso, tarará, tarará. Aí entra a Tec Calor. Então, os equipamentos fabricados no Brasil para atender essas normas são esses, A, B, C, D, E. Vai um Tec especializado lá para 1, 2, 3 dias a sua planta até fazer essa migração. E normalmente, até para os nossos estimados ouvintes aí, quando você queima biogás sem ter um sistema de queima controlado, por exemplo, um tubo, você joga um tubo Uhum. sem misturar oxigênio, sem problema, sem controle nenhum, quando você faz essa migração de tecnologia, nas várias plantas que a gente fez essa migração, você tem de 25% a 30% com o pé nas costas de aumento de eficiência energética. Então, se você economizava tantos por cento de combustível, vai dar um ganho, vai dar uma redução de 25% a 30% a mais ainda de redução do consumo. Por quê? É uma queima controlada. Você mistura o ar ambiente, o oxigênio, com o biogás, vai num queimador onde você controla diâmetro e comprimento de chama, então você tem uma queima controlada. Então, a eficiência energética é isso aí, de 25% a 30% melhorada de cara. Além do que, você tem uma instalação segura. Então, o cliente pode dormir tranquilo que qualquer problema que tiver, ele está dentro das normas e esses sistemas de válvula corta-chama, válvulas on-off, tem uma série de dispositivos, né, Ricardo? E controles, né, que não deixam acontecer qualquer problema, né? E podem acontecer, sabe? Se você não tiver com uma instalação com todo esse aparato de mecanismos que cortem a vazão de biogás, cortem a alimentação, desliguem motores, desliguem isso, pode dar problema sim, né? É perigoso tanto quanto um botijão de gás na sua casa que você tem a mangueira lá faz 10 anos que você nunca trocou aquela mangueirinha lá, né? Exatamente. Asberto, entrando nesse ponto, qual que é o perfil do produtor de biogás, da indústria, do produtor rural, que pode utilizar o biogás para gerar energia térmica? E onde é que ele coloca essa energia? Comenta um pouco mais sobre isso. Quais são os tipos de demandas que mais chegam para a bioeficiência? Que tipo de problemas soluções vocês levam? Porque de repente alguém chegou nesse vídeo, nesse áudio, nesse podcast, querendo entender isso. Será que eu Uhum. consigo gerar calor a partir do biogás que eu tenho? Então, qual que é o perfil desse cliente? O Então, que hoje é o o mais perfil comum é hoje? assim: se você tiver caldeira para gerar vapor na sua indústria,
Se você tiver uma leiteria que você precisa aquecer água para fazer a sanitização, né, de equipamentos para você fazer ordenha de vaca, por exemplo, então você tem que atingir uma certa temperatura para esterilizar, você tem que ferver a água, né? Uma aplicação bem simples, estou falando, né? Então, onde tem energia térmica? Algum banho-maria que você tem que fazer com uma certa temperatura X ou manter a temperatura aquecida durante várias horas do dia. Você tem uma granja que você tem que pensar um pouquinho, ao invés de você usar VAP, pressurizadores com água gelada, água fria, água comum, né? Se você fizer isso com água quente, você tem uma eficiência de limpeza muito melhor, você tem, né, ganhos, né, rapidamente você limpa mais, você tem ganho de temperatura, sanitização. Então, assim, onde você tem aplicação? Eu preciso ter ar quente, então preciso ter trocadores de calor para poder secar um certo volume, né, de grão. Por exemplo, um secador de soja, em vez de você queimar lenha, jogar lenha, você pode queimar biogás, tua queima é muito mais limpa, tua eficiência de queima, lembrando, daí não pega fogo, não tem fuligem para pegar fogo na palhinhazinha do milho, na sujeira do soja que vem na vagem, etc., não pega fogo no teu secador de grãos. Então, em aplicações de energia térmica, basicamente é água quente, ar quente e vapor. Você tendo uma dessas três demandas no seu negócio, seja rural, seja industrial ou urbano, né? Então, você tem fontes de biomassa que você pode utilizar. Então, mas o que eu produzo? Eu tenho um determinado X metro cúbico dia de esgoto sanitário, eu gero um tanto de resíduos, né, de, sei lá, de comida, restos de alimento. Mas espera lá, se eu misturar isso, triturar, bater, fazer um mingau, misturar com outra água suja que eu tenho, eu posso fazer uma biodigestão. Opa, será que eu não tenho uma aplicação para jogar esse digestato? De repente eu compro tanta lenha, compro tanto cavaco todo do meu lado aqui, que é onde eu poderia plantar eucalipto, plantar pinos, ou melhorar minha pastagem. Fico, às vezes, 2, 3 meses sem chuva e eu poderia produzir biofertilizante o ano inteiro, entendeu? São essas as demandas dos negócios, né? Então, em térmica, né? Opa, tem energia elétrica também, por que não, né? Então, quanto que você paga hoje no mercado da energia? Primeira coisa, quanto que você paga na energia elétrica tua hoje? Quanto você poderia comprar na tarifa de Mercado Livre? O meu papel da bioeficiência é esse. Não adianta eu te vender gato por lebre, né, Ricardo? Se você tem hoje a possibilidade de comprar energia elétrica mais barata, sem investimento em biogás, compra energia elétrica no Mercado Livre. Sim. Correto? Agora, eu tenho uma demanda por energia térmica. Vamos estudar, ver se é viável, se paga a conta. Não, eu tenho uma frota de caminhões. Eu tenho isso. Tem um raio. Se você tiver um raio aí de 70, 50, 40 quilômetros que você faça distribuição de animais, de caminhões, de combustível, num raio onde você possa vir abastecer com biometano e voltar com biometano, é melhor do que você abastecer com biometano aqui e daí 300 quilômetros para frente ter que abastecer com diesel de novo, né? Então, tudo isso a gente estuda para o cliente, né? E dá a melhor alternativa. Um outro ganho sensível, que a gente conversou agora há pouco, é a política ESG das empresas, né? Então, como é que você reduz as suas emissões de carbono? Como é que você comprova que você reduz, né? Hoje o mecanismo é esse. Você vê, por exemplo, uma ETE, uma estação de tratamento de efluentes que você tem, se você puder adaptar ela com um sistema de biodigestão e provar que ao invés de emitir o metano para a atmosfera, você está captando esse biogás, queimando numa caldeira, ou queimando num flare, ou usando ela de uma aplicação que você comprove a redução de toneladas de CO2 equivalente. E deslocando outro combustível, né? Você comprova isso, então os teus contratos de exportação, os teus balanços, né, ambientais, você dá uma outra cara para o teu negócio com investimentos na área de biogás, né? Com começo, meio e fim, né? Não é nada assim, vou fazer, não. Como que faz para fazer, Ansberto? A Bioeficiência me mostra, né, me apresenta um projeto e quanto eu vou gastar em cada etapa? Sim, você tem que fazer isso, gasta assim, assim, assado, seu payback é em tantos anos. Perfeito? Perfeito. Passo 1, licenciamento ambiental. Vamos licenciar tudo isso primeiro, a hora que o órgão ambiental te der o ok, aí você começa a investir. Vamos começar a preparar
a casinha. Oi, cortou um pouquinho o áudio agora, Ricardo. Não, eu estava no mudo aqui. Ah, tá. Você citou esses 3 usos da energia térmica: ar Aham. quente, água quente e vapor, basicamente. Quais são as vantagens de você usar biogás, deslocando lenha, deslocando GLP, deslocando qualquer outro combustível, frente a esses combustíveis? Então, ambientalmente falando, de cara, você reduz em 23 vezes o potencial que o CO2 proporciona para a atmosfera, né? Então, você Uhum, queimando o metano, ele é 23 vezes mais poluente do que o CO2, de cara. Segundo, economicamente falando, né? Então, é proporcional. Se você compra tantas toneladas de lenha, ou metro cúbico de lenha, ou tonelada de cavaco, ou metro cúbico de cavaco, e você produz o seu próprio combustível, o resultado é instantâneo, né? Porque começou a queimar, no outro dia você já vai ver quanto que você queimou, quantos metros cúbicos ou toneladas de lenha, ou quantos metros cúbicos a menos de gás natural, porque a gente também tem esse dimensionamento térmico, que a gente, comumente fala que passa a ser flex o teu processo. Você pode uhum, consumir cavaco e biogás, gás natural e biogás, lenha e biogás, óleo, diesel ou querosene e biogás, os queimadores são flex, né? Você pode uhum, fazer consorciada a queima, né? Se você não vai nunca reduzir a 100%, por quê? Porque sempre dentro das câmaras de combustão nós vamos precisar atingir uma temperatura de 180 a 200 graus para evitar que o H2S corroa as instalações, né? Em aço carbono, por exemplo. Senão você tem que uhum, partir para aço inox. Então, o ganho, como é que você mensura isso? É quanto de combustível a menos você consome no outro dia já, né? Começou a queimar, no outro dia você já tem é palpável, né? É diferente do que você queimar biogás num motor a combustão de geração de energia elétrica, você vai esperar a fatura daqui 30 dias na concessionária para ver quanto você economizou, né? Quando é energia térmica, é no outro dia, instantâneo. Você começa a já ver que cai o seu consumo do outro combustível que você usa. Seja lenha, cavaco, bagaço de cana. E outra aplicação que você comentou, quais as vantagens, né? Em emissões na tua chaminé de caldeira ou num secador de grãos, as suas emissões são controladas, você tem que prestar conta isso para o seu órgão ambiental de cada estado. Então, como você começa a queimar um combustível mais limpo, que é o biogás, que contém o metano, ele é gás, né? Por ser gás, então, ele não tem material particulado. A questão de NOx, SOx, isso cai violentamente, cai bastante, né, nas queimas, então é um combustível mais limpo que você está queimando também para suas facilita o emissões. licenciamento. Com certeza, né? Com certeza. E, exato, você comentou uma palavrinha-chave. A diferença de quando você entra com esses projetos de biogás nos órgãos ambientais, com tanto ganho que você vai ter, né? Ambiental, então, assim, com certeza absoluta, os projetos de biogás, eles têm um outro olhar, né, pelos técnicos de diversos estados do Brasil, dos órgãos ambientais, né, que eles olham o seu projeto como, esse é um diferencial, né? Ele não está só fazendo uma lagoa anaeróbia facultativa, um polimento, jogando no rio, né? Ele está propondo alguma coisa diferente, né? Lógico, ele vai ter um ganho econômico nisso, mas para o meio ambiente é muito melhor, é muito mais controlado, né? Uhum. Porra, incrível, Rosberto. E para quem de repente está nos ouvindo e está considerando um projeto, já está com um projeto na mão, ou está queimando biogás numa caldeira, quais são os cuidados que ele precisa ter? O que ele deveria ter? Primeira coisa, você está atendendo a norma técnica, a norma 12303 da BNT, então, que é a norma de gases combustíveis para queima de gases combustíveis no Brasil. O que essa norma fala, assim, em termos gerais? O cara fica, meu Deus, não vou nem dormir essa noite. Então, se você está queimando gás, né, você pode chamar a bioeficiência. Nós vamos fazer uma visita hoje com o mundo muito virtual, né? Se você quiser uma resposta rápida, com um vídeo, uma foto da sua caldeira, a gente já fala, ó, para adequar tem que fazer isso, isso, isso. Tem que colocar um sistema de controle com válvulas, né? Onde elas cortam a alimentação de biogás se houver algum problema. Quais são esses problemas? Temperatura na câmara de combustão que não está adequada, a pressão na linha que não está adequada. Se você não tiver um ventilador de ar de combustão misturando oxigênio com o seu biogás, está errado também. Por quê? Quando você queima biogás numa caldeira, um outro sistema de queima, a gente não pode esquecer que a queima só ocorre na presença de oxigênio. E aquela Uhum, tua caldeira está preparada para queimar lenha, queimar cavaco, sem ter biogás na história, né? Então muda a relação ar, oxigênio, queima, depressão na fornalha. Então, não vou me ater muito em temas técnicos aqui, mas só em termos de curiosidade, né?
É como você no seu carro, você tem álcool e gasolina, etanol e gasolina. E, de repente, você começa a comprar um outro combustível, colocar um etanol milagroso com 50% de água e etanol. Não vai funcionar direito. Em algum determinado momento, vai dar problema na instalação mecânica e elétrica, né? A mesma coisa para o biogás, né? Então, a bioeficiência hoje, nós temos esse know-how hoje de quem está queimando pode queimar melhor? Pode. Quem está queimando pode adequar as normas e queimar melhor? Pode também. E quem não está queimando pode vir a queimar? Pode. Então, a gente dá essas alternativas, tudo sempre com base de payback na história, né, Ricardo? Seja na parte de segurança, que é indiscutível, né? Não se economiza na parte de segurança, mas a parte principalmente de retorno financeiro. Por que não se adequar e você pode ganhar mais 25% a 30% de melhoria na sua eficiência energética, né? Então, a gente atende várias empresas e temos, né, tudo que eu estou falando para vocês aqui, nós temos os cases, né? Então, Osberto, você trabalha com amido de mandioca? Sim. Com amido de milho? Sim. Com biodiesel? Sim. Com suinocultura? Sim. Com cana-de-açúcar? Sim. Com aves? Sim. E aí vai. Com óleo, com pintinho, com resíduo de incubatório, com, que mais? Resíduo de restaurantes, com esgoto sanitário. Então, você vê, é uma gama que você tem hoje de potencial, né, de produção de biogás, né, que é uma loucura, né? Então, sempre esse estudo a gente faz inicial, né, com o cliente, né? Porque a gente sempre comenta isso, é melhor você ter uma surpresa agradável do que uma desagradável. Então, não, Ricardo, se você tem essa biomassa à disposição, você pode produzir isso de biogás. A semana passada teve um cliente, essa foi boa, né? Ele tem uma abatedoura de bovinos, né? E aí, rapidamente, a gente passa já o potencial de geração de gás, tal. Então, eu falei para ele que, ó, você vai economizar, assim, como um bate-papo que é nosso, 29% de economia no seu combustível na caldeira. Mas ele ficou tão desanimado, mas tão desanimado, que tinham vendido peixe para ele que ele ia economizar 100%. Caraca. Eu falei, não, vai dar 29 sendo conservador, pezinho no chão, 29, mas o Raul ficou com uma expressão assim, sabe, puxa, mas só 29? Só falei, pois 29. mas é um terço, né, do que você tem hoje, né? Um terço, então... Isso porque ele não tinha volume de biogás. Não é volume. Com o volume de biogás que ele tem, com o consumo que ele tem de lenha na caldeira, de cavaco na caldeira, ele vai reduzir 29%, é isso. Com o potencial que ele tem hoje. Uhum. Porque as empresas, né, chegam lá para vender, ou vender lona, ou vender biodigestor, ou vender queimador, ou vender isso, vender aquilo. Então, nós entramos nessa etapa para dizer para ele, ó, você vai economizar isso. Entendeu? Uhum. Então, para isso, tem que comprar isso, compor um sistema que você vai ter um investimento X para pagar em 2 anos e meio. Qual que é o máximo que uma indústria consegue deslocar de lenha, por acaso? Nesse caso. Na nossa recomendação é, no máximo, 95%, sempre. Sempre vai ter um Porque combustível 5% você tem que ter uma cama de combustível, ou seja, uma lenha, cavaco, para você manter a temperatura dos gases de combustão acima dos 180 a 200 graus. Então, jamais, em tempo algum, vai ser 100%, a menos que você queime biometano sem H2S. Legal. Uma pergunta que sempre me fazem, Osberto, e você deve receber ela constantemente. Qual que é o OPEX? Quanto custa operar uma aplicação térmica de biogás? E se você quiser trazer um exemplo de investimento, de CAPEX, para que a audiência possa ter alguma Normalmente referência. eu sempre falo assim, né, para quem me faz essa pergunta, né? Ou a partir de que escala começa a fazer sentido? Os projetos, né, que saem do papel e eles são execuíveis, né, eles vão estar sempre rodando aí entre 2 anos a 2 anos e meio de payback. Né? Então, eu sempre faço essa conotação. Payback Sempre muito fique baixo, né, cara? Sempre desconfie numa coisa que você vai investir que você vai pagar em 1 ano. É difícil, porque assim, eu estou falando em sistema de biodigestão, não é só você cobrir uma lagoa, botar um tubo, queimar na caldeira. Você vai fazer a cerquinha em volta do biodigestor, você vai colocar aquela pedrinha brita, você tem que fazer o deslocamento de água de chuva, terraplanagem, tem que pintar tudo nas cores bonitinhas, né? Amarelo X para biogás, verde para água. Estou falando para vocês em termos de engenharia, né? Então, a instalação pronta e acabada, chave na porta, ela tem que se pagar entre 2 anos a 2 anos e meio.
do que você for investir. Como que eu faço essa conta? Então, a conta é essa. Se você for economizar, por exemplo, vou dar um exemplo, 10 mil reais por mês, né? Tem que ser 10 mil reais vezes 48 meses para se pagar. Entendeu? Essa é a conta que tem que fechar. Então, se ficar mais caro que isso, 10 anos para pagar, dificilmente vai sair do papel, né? Estou sendo bem prático contigo e com a nossa audiência aí, né? Entre 2 anos e 2 anos e meio, todos os projetos saem do papel e são executados. Aqueles que têm um payback um pouquinho mais puxado, 3 anos e meio, são onde as empresas já aproveitam para não só mexer com biogás, né? Já querem aproveitar para dar uma geral em tudo, né? Não, já quero comprar sistemas de fertirrigação com aspersores, mangueiras, pivô, tratores. Quero colocar toda a minha tubulação em pipe rack, né? São as instalações que você vê nas indústrias, né? Aquelas tubulações todas em cima de pipe racks, que ele já aproveita para passar o biogás, já vai adequar o efluente, já vai adequar isso. Ah, não, já quero fazer uma lagoa pluvial. Então, essas estruturas que são mais pesadas de investimento que sobrecarregam os projetos de biogás, né? Contudo, existem várias linhas de financiamento no Brasil hoje em energias renováveis que pegam eólica, fotovoltaica e biogás, onde você financia tudo. Você financia trator, pivô, pipe rack, que não tem nada a ver com o biogás, né? Você vai financiar uma estrutura enorme com juros aí bem atrativos, com às vezes pagamento para 10 anos, 2 anos de carência, tem as linhas de financiar. Como é que a gente faz isso? A Bioeficiência monta, né, esse projeto para o cliente encaminhar para o banco, para o gerente do banco. Então, seja via BNDES, nos estados, por exemplo, que pegam o BRDE, então tem as linhas, né, de financiamento para esse tipo de investimento no Brasil hoje. O que é o pulo do gato? É só você montar o projeto com essas premissas, onde a gente conversou lá no final da história, né? Os bancos vão te pedir qual é a tua redução de carbono. Batata. Vai te pedir isso. Então, você casa uma coisa na outra. Então, esse cliente economiza lá 29% de lenha, de cavaco, não me lembro. Ele vai reduzir em tantas toneladas de CO2 por ano, queimando o biogás na caldeira, que é o que o banco precisa. Porque os bancos estão precisando mostrar projetos que reduzam carbono. Então, é um caminho sem volta daqui para frente. Medidor de vazão de biogás, análise de metano, você tem que saber quanto você queima de biogás e com que porcentagem de metano. Se você não tiver essas duas informações, babau, esqueça. Então, nos projetos tem que ter isso. E utilizando um bom queimador, com controle, voltando à pergunta da operação, vai ser uma operação bem mais tranquila em relação à aplicação elétrica, por exemplo. Eu digo assim, ela é tranquila no seguinte sentido, é um equipamento são mais robustas as instalações, que são de fácil manutenção. Não requer trocar óleo, filtro, vela, purificação de biogás, entendeu? São sistemas mais robustos, mais compactos, onde você tem que ter lá alguns componentes no teu almoxarifado, válvula solenoide, válvula corta-chama se precisar, você vai ter que ter uma fotocela, são equipamentos que você tira de prateleira, deu problema, vai lá, troca em 5 minutinhos, 10 minutinhos, resolve e funciona. E você mede tudo isso, né? Mede, monitora, ao final de cada mês você monitora isso mês a mês, você gera relatórios que compõem no final do ano tantas toneladas de CO2 equivalente a menos, e principalmente para o produtor, para o agronegócio e para quem está investindo, na balança lá, quanto que eu estou deixando no meu estoque, né? Eu comprava tanto de combustível, seja lenha, bagaço, cavaco, óleo, estou comprando 29% a menos, por exemplo. Interessantíssimo. Essa é a conta. Então, hoje, o que a bioeficiência ela trabalha, né, Ricardo? Como que a gente trabalha, né? Então, nesses casos, Osberto, eu estou aqui, por exemplo, em Rondônia. Estou com um projeto que eu gero tal biomassa, tal efluente. Eu posso gerar biogás? Vamos fazer o estudo primeiro, vamos fazer um estudo de viabilidade técnica. Gera e pode economizar tanto. Gostou? Gostei. Segunda fase, quanto que eu vou gastar para implantar tudo isso? E quanto tempo se paga, que é a segunda fase. Terceira fase, licenciamento ambiental. Espera daqui 6 meses, 8 meses. Osberto, saiu a licença. Bora? Vamos começar a fazer? Vamos. Aí começa a fase de execução. Executou. Osberto, você pode acompanhar a execução? Podemos.
você pode depois acompanhar o monitoramento, você pode treinar a minha equipe, como é que eu nunca mexi com biogás, eu não sei como é que funciona, como é que é. Então, a gente faz todas essas etapas para o cliente. E o cliente final que já tem biogás, está trabalhando assim, assado, como é que eu faço a adequação? Teve um caso interessante agora também, há um mês atrás. Um cliente comprou, tem um biodigestor, um negócio parece o Transformers, assim, uma caixa de aço carbono com um monte de agitador, com umas palhetas rotativas, uns negócios de maluco lá, que foi vendido, ele comprou isso há 5, 6 anos atrás, nunca funcionou. Tem como operar esse troço? Tem como fazer funcionar? Vamos atrás, vamos ver. Então, vamos conhecer a tua biomassa. O que dá para entrar ali? O que pode sair lá? Vai reduzir carga orgânica? Já tem qual é o teu licenciamento ambiental? Então, aparece de tudo um pouco, né? Pô, no final da história, quem fica mais feliz é o operador da caldeira, né, cara? Sempre, né? Porque daí diminui, né, o trabalho dele, né? É só controlar o botão verde, liga e desliga, né? Verde, desliga, desliga. Lembro na faculdade que a gente foi visitar, acho que era uma unidade da LAR, inclusive. O cara carregando tora pra dentro lá. Assim, porra, que trabalho pesado da porra, assim, sabe? Isso meados de 2009, se não me falha a memória. Mas não era um trabalho fácil, não. Mas, Berto, caminhando para o final aqui, sei que o tempo já está apertado aí. 10 anos empreendendo no setor de biogás, tem muita experiência. O que você está olhando para o futuro do mercado? O que você espera? Como é que você vai posicionar? O que o mercado pode esperar do futuro do mercado do biogás? Eu vejo assim que essa questão do posicionamento do Brasil em termos de venda dos seus produtos, da cadeia do agronegócio principalmente, né? Financiamentos, venda de produto, etc. A questão de todo mundo vai ter que provar as suas reduções de emissões de carbono. Mais hora, menos hora, né, Ricardo? Então, eu estou acompanhando isso aí agora de uma evolução de janeiro para agora, de 7 meses, absurda. Uhum. Não tenho nada, de repente eu tenho que fazer tudo, né? Tá meio assim, né? Então, tá bem complexo. Foi aquela onda que teve nos licenciamentos ambientais para fazer financiamento, lembra? O Reserva Legal, ou o CAR, né? De Sim. repente, o produtor rural não tinha CAR, tinha que correr atrás de fazer CAR. Então, o que eu vejo é que vai aumentar muito a demanda, principalmente nos escritórios e assessorias de licenciamento ambiental, para poder reduzir toneladas de carbono. E é uma coisa muito específica, né? Um trabalho muito específico que vai passar pelo biogás, né? Então, quem não tem vai ter que começar a pensar em sistemas de biodigestão, porque não vai ser mais só trocar aquela onda de trocar lâmpada fluorescente por lâmpada de LED, não é mais colocar só placa de energia fotovoltaica, isso não já chegou, está chegando num limite também em termos de redução de carbono, no final da história ela é muito pequena. E quando você queima o biogás, você aplica o biogás numa instalação, né? Isso dá um salto, né? Então, em termos para o agronegócio, para as indústrias e para aterros sanitários, para todo mundo, é o caminho. Então, se você me perguntar assim, o que eu vejo como daqui para frente, é todo mundo tendo que provar a redução das suas emissões. Então, sabe aquela onda que teve, né? Comprar os 5 lixeirinhos, né? O verde, o azul, o vermelho, o amarelo, foi aquilo. Depois era fazer 5S, depois era trocar a lâmpada para LED, né? Começar a colocar placa fotovoltaica. Então, está se esgotando esses caminhos, né? E o caminho profissionalizado é uma alternativa interessantíssima ao biogás para isso. Né? Importante não esquecer de algo que você começou falando aqui, né, Ansberto, lá em 2003. Não esquecer da viabilidade do projeto econômica. Com certeza, tudo. Acho que isso... Na atuação profissional da bioeficiência, né, a minha razão da minha existência é essa, né? Eu não tenho como existir se eu não trabalhar com projetos viáveis, né? Não trazer resultado para o cliente. Acho que exato. Esse é o ponto. Existem outros segmentos hoje no Brasil, né, de pesquisas e avançadas em termos de outras coisas, né?
Mas o que eu estou falando assim é chão de fábrica, é dia a dia, é o mundo como ele é, né? O telefone toca agora, né? Então, a demanda existe, é essa, assim, assim, assado. Então, você tem que ter uma solução viável, né? Como a gente também é muito transparente com clientes onde não é viável. Por exemplo, né? Você tem algumas instalações que uma vazão muito baixinha de produção de biogás, né? Um efluente muito pobre, que não tem muita matéria orgânica, tudo, infelizmente não dá para trabalhar. Mas existem tantos caminhos e tantas rotas e tantas coisas, né, que estão pulsando, estou falando, então, eu dei alguns exemplos anteriores, esqueci do mercado, por exemplo, de bebidas e refrigerantes e cervejarias, etc. Né? Um potencial fantástico, vários clientes já trabalhando com queima de biogás também nesse Há muitos segmento. anos, né? Sim, Inclusive. então, Há muitos assim, anos. tudo que eu estou comentando contigo, Alberto, você tem um caso desse em tal segmento? Tem. Quando tem, a gente fala nome, CPF, sobrenome e RG, onde é que é, quanto tempo funciona, tal, tal. Às vezes, hoje em dia, é possível visita, outros não restringem um pouco mais, outros abrem, né? Então, normalmente, quando é o mesmo segmento concorrente, é difícil você ter visita de um concorrente para outro, mas quando é de uma outra aplicação para uma outra, o sistema é mais ou menos sempre o mesmo, né? Biodigestão, transporte, queima controlada. Então, você visita e é assim que funciona, né? Então, a gente tem essa facilidade também de principalmente para o cliente ver com os próprios olhos funcionando, rodando, operando. Ô, Ricardo, você me dá o telefone do José para mim saber como é, que experiência que ele teve, quais foram as dificuldades, como é que não foi, como é que não é, né? Tudo isso aí. Legal, legal, fantástico. E assim, o conceito não muda, né, Ansberto? O conceito de usar o biogás não muda. Vai mudar, como a gente comentou lá no começo, aquela pecinha de Lego que você vai juntar para uma situação específica de um cliente, um resíduo que ele tem, uma demanda específica que ele tem. Ansberto, deixa uma última mensagem aí para quem está nos ouvindo e de repente está querendo entrar nesse mercado de biogás profissionalmente, ou para quem está querendo investir em biogás e usar energia térmica. Assim, para quem quer investir hoje em biogás e trabalhar com biogás, né? Como eu sempre comento, né? Tudo precede essa etapa de estudo de viabilidade primeiro. Então, você tem que estudar, lógico, o cliente quer para ontem, né? Então você tem que, dependendo do caso da determinada biomassa, se ele não tem nenhum parâmetro e a gente não conhece aquela biomassa específica, tem que mandar para o laboratório. Vai demorar um tempo, você tem que analisar. Agora, quando são as biomassas conhecidas, tudo, tal, a gente já tem esse know-how, essa noção do que vai acontecer. Então, e sempre com muita cautela, procurar profissional especializado, e eu sempre falo, né? Como você vai fazer na sua casa, quando você vai comprar eu brinco muito com uma instalação de ar-condicionado, né? Você nunca vai pegar o mais barato, você vai ligar para o fulano que já instalou com ele, já fez com ele, como é que é, vai pegar uma referência. Para os profissionais que queiram entrar no mercado, né, um potencial gigantesco, né? Então, quem está hoje aí terminando o seu curso, acabou de sair da faculdade e gosta do tema e vai atrás, hoje tem uma série de cursos, né, em EAD acontecendo, online, muitos assuntos bombando por aí, se especializar, fazer o seu mestrado, o seu doutorado, mas enfim, você tem que saber o que você quer fazer, né? Então, você quer partir para esse mercado de energia, de biogás, de gases combustíveis, tem que entender um pouquinho da área. A bioeficiência hoje, então, é uma empresa que atende, comentei, né, vários estados do Brasil. O nosso site hoje é www.bioeficiência.com.br. O meu e-mail é de engenharia, @bioeficiência.com.br. Então, você pode usar esses canais de comunicação com a gente pelo Instagram, @BetoPasso, PASSO. Temos o meu contato, para quem quiser anotar, aí é 44, o prefixo, eu fico na cidade de Maringá, no Paraná, 44 99121 8441. Pode mandar um WhatsApp, a gente vai conversar, 99121 8441. O nosso LinkedIn também, como o Ansberto, Bioeficiência e Engenharia, vocês podem procurar. E a gente está aí para o que puder trocar ideias, conversar, entender aí as demandas do mercado e dúvidas, etc., como a gente sempre atendeu, como o Ricardo comentou, né? Liga lá com o Ansberto, conversa com o Ansberto, não que seja
uma bola de cristal, um guru do biogás, né? Mas vai dar alguns caminhos para vocês aí. Nós somos muito assertivos e práticos, assim, né, Ricardo? Ó, com esse tipo de biomassa eu nunca trabalhei, dá para trabalhar, vamos correr atrás. Ó, com isso aqui, infelizmente, não dá. Nessa condição tua de pH, de vazão, de biomassa, infelizmente a produção sua vai ser muito pequena. Vamos tentar uma outra alternativa. Você tem isso, tem aquilo. Então, nós somos muito transparentes em que o cliente não perca tempo, ele quer soluções para ontem, rápidas e práticas, né? E é isso aí que a gente tem trabalhado. Incrível, Osberto, sensacional conversar com você. Agora te conhecendo, né? E é aquela pessoa acessível, como você comentou, que eu já demandei, já ouvi as pessoas demandando. Você antecipou a minha pergunta de como é que as pessoas te encontram, e isso mostra muito quem é o Osberto, quem é a Bioeficiência, né? Então, é um parceiro que está aí, né? Um parceiro para ajudar a tomar a decisão de projeto, transparente. Né? Se tem negócio, se não tem negócio, tá tudo bem. Não tem, vamos buscar outra forma. Vamos buscar outra forma e vamos para frente. E atendimento sempre pessoal, né? Então, seja virtual ou presencial, né? Você vai estar sempre conversando comigo, não está discutindo e avaliando e vendo. Não tem que passar por N instâncias, e não, é sempre conosco, e aí a gente vai sempre estabelecendo uma relação de parceria com o cliente, que é a melhor propaganda que nós podemos ter, né, Ricardo? É que, por exemplo, um cliente nosso, como você comentou, não te conhecia, tal, veio a conhecer, fizemos estudos, conhecemos, trabalhando junto, ele vai ligar e falar assim, não, liga lá, fala com os Osberto da Bioeficiência, que ele vai conversar contigo e vai ver se dá para te atender ou não. É assim que a gente trabalha. Fantástico, fantástico. Osberto, espero que você tenha gostado do bate-papo. Eu adorei. Adorei. Aprendi coisa pra caramba contigo aqui. Que bacana, que bom. Foi uma honra te ter por aqui. Espero que esse podcast, esse vídeo chegue ao maior número possível de pessoas, clientes, enfim, parceiros aí da Bioeficiência, que possa ajudá-lo da mesma forma que você está me ajudando e compartilhando conhecimento com todo mundo aqui, viu? Prazer estar contigo. Foi muito bom participar, e sucesso para você também, Ricardo. Foi muito bom, bacana. Obrigado, Osberto.